Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você sabe me dizer quem é o maior no reino de Deus? Vamos para o vídeo que a Bíblia vai nos responder. Meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Luciano das Escrituras. Quero trazer uma passagem bíblica para a nossa meditação nesse dia, que se encontra em Lucas capítulo 22, a partir do verso 24. Essa passagem é bastante importante para os dias de hoje. Leiamos. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Amém, meus irmãos, somente até aqui. Veja que passagem linda e maravilhosa que Jesus ensinou para os discípulos. Houve uma discussão, como no primeiro versículo cita, Houve uma discussão dos discípulos, dizendo quem seria o maior. Eles queriam saber quem era o maior entre eles, entre os 12, Com certeza não era Judas, Mas nós entendemos, meus irmãos, que havia esse certo orgulho dos discípulos, Essa certa preocupação, esse certo egoísmo, de querer achar que é o maior do que o outro. Só que Jesus, ele barra isso, Você vê que Jesus, ele sempre entra no momento certo para resolver os problemas que tinha na equipe, Naqueles 12 homens que estavam caminhando com Jesus. E por que Jesus fazia isso? Porque Jesus queria ensinar eles a entenderem o reino de Deus. E nós devemos entender o reino de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não entenderam ainda. As pessoas acham que o reino de Deus é semelhante ao reino do mundo. Jesus, ele deixa claro aqui que não é. Jesus, ele diz que os reis dominam sobre a terra e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Aqueles que têm grandes autoridades, que exercem as autoridades, são chamados de benfeitores do mundo. Mas entre vós não são assim. Veja que essa Bíblia aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Mas a Revista Corrigida, eu vejo que ela diz melhor nessa passagem, quando Jesus fala assim. Na Revista Corrigida, Jesus diz: entre vocês não serão assim. Veja que Jesus deixa claro que no reino de Deus não é para ser como no mundo. A gente não pode exercer a autoridade se sentindo o maior. Não, a gente tem que se sentir o menor. Os discípulos estavam se questionando entre si quem seria o maior, Veja que Jesus, no versículo 28 e no versículo 27, na parte B, ele dá daquela declaração que é chocante. Jesus, ele diz assim: eu sou como aquele que serve, eu sou como a quem serve. Veja que Jesus, ele compara antes, Ele fala sobre o Senhor que está na mesa e o servo que vai servir o Senhor que está na mesa. Só que Jesus, ele diz assim, eu sou aquele que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Isso ele fala em outra passagem. Jesus também, ele diz assim: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Veja que Jesus também na Santa Ceia, Jesus antes da Santa Ceia, ele lava os pés dos discípulos. E ele diz: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazei bem porque eu sou. Mas veja, eu sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. E isso para que os discípulos entendessem que Jesus estava dando o ensinamento de servir. As pessoas não querem mais servir. Infelizmente, as pessoas estão abandonando os ensinamentos do Senhor. Estão abandonando as pérolas do Evangelho. Estão abandonando os maravilhosos ensinamentos que Jesus nos deu. Aquele que praticar os ensinamentos do Senhor será grande no reino de Deus. O maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Veja que até no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo fala do galardão daqueles que trabalham na obra, daqueles que servem na obra, daqueles que servem uns aos outros, haverá galardão, porque Deus, ele incentiva a gente a servir uns aos outros, levar as cartas uns dos outros, amai uns aos outros, orai uns pelos outros. É sempre no plural, é sempre no amor, é sempre na comunhão, é sempre na união.
Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então tem que ter esse amor, no servir tem que ter amor. Para ser maior no reino de Deus, tem que servir, tem que ser servo. Jesus está dizendo assim: eu sou como aquele que serve, eu sou como aquele que leva o copo d'água para quem está na mesa, eu sou como aquele que leva a comida para quem está à mesa. Quem está na mesa nos dias de hoje é o patrão, quem serve é o empregado ou a empregada. Jesus está dizendo: no reino de Deus o maior é a empregada. Então a gente tem que entender isso, que o maior no reino de Deus tem que servir. Você quer ser maior no reino de Deus? Você tem buscado ser maior no reino de Deus? Ser maior no reino de Deus não é ter uma posição de destaque. Ser maior no reino de Deus não é dar ordem para todo mundo. Ser maior no reino de Deus é dar o exemplo e servir. Muitos líderes abandonaram o exemplo na prática. Só ensinam, mas nada faz. Tem que dar o exemplo, tem que ensinar. Tem que mostrar na prática. Olha, é assim que faz, mas eu vou fazer primeiro para que depois você faça. Precisamos de homens, que Deus levante homens na nossa nação, que não só ensine, que não só pregue nos púlpitos, mas que viva o Evangelho, que seja o maior servindo, e não o maior como o mundo é, mas maior como Jesus ensinou. Amém? Que em Cristo Jesus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.